A paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, você que não é inscrito, não esqueça de inscrever-se e ativar as notificações, porque todo vídeo que sobe na plataforma digital, o YouTube lhe enviará uma notificação notificando os vídeos novos que estão na plataforma digital. O nosso assunto, irmão, é um assunto da nossa fé cristã, alinhado às sagradas Escrituras. Nós temos compromisso genuíno, pautado na Escritura Sagrada. Deus abençoe a Irmandade que ontem compartilhou o nosso vídeo e ele deu grande repercussão tanto no Brasil como no exterior. Irmão, nós estamos aqui na Espanha. Deixa eu falar para o irmão. O que nós falamos aqui é debaixo da Constituinte. O nosso argumento aqui. Principalmente todos os canais na Europa, como eu estou na Espanha, aqui, os canais, Facebook, Instagram, WhatsApp, tudo são controlados pela polícia. Todos os vídeos passam pelo viés pelo viés da ouvidoria da polícia e das autoridades espanhóis, porque eles querem saber o que está acontecendo e o que estão publicando. Então, o meu assunto aqui é um assunto de responsabilidade, me enviaram comentário. Este comentário, irmão, ele tem uma intolerância religiosa. Ele vem da congregação. É um site virtual, CCB virtual. Foi enviado, e ele desemboca numa intolerância religiosa e discriminação também, que é crime penal, Quem enviou aqui, eles estão expondo a própria congregação. E está disponível também para as autoridades entrar no vídeo 361 e ver que foi colocado lá. Pela forma, se identifica ali como Nilson Marques. Foi quem fez esse texto, e fez uma pergunta ali, mas nós vemos uma coisa muito grave, uma intolerância religiosa com a fé das pessoas, inclusive das igrejas reformadas. Eu aqui no YouTube, irmão, como pessoalmente, nunca discriminei ninguém por causa da sua crença. Todos aqueles que creram em Cristo, nas suas denominações, eu recebo cada um abraço como irmão em Cristo.
Né? Aqui, eu vou ler que foi enviado aqui, ó. Primeiro, fala aqui, é o irmão Nilson Alves. Eu não sei se esse irmão é ancião, mas pelo que está escrito aqui, é o QI da cabeça dos anciãos. Olha, fala assim, primeiro, escreveu, não sei se você vive no mesmo que eu, para postar um vídeo desse, porque a CCB odeia o estudo bíblico, viu? Então veja, a CCB odeia, quer dizer, nutre ódio. Veja bem, isso daqui, quem está escrevendo aqui, ele está expondo a instituição. Estudo bíblico. Apesar do tema ser relevante, a sua reverência não é levada a sério, porque deveria, segundo, antes de criticar uma denominação por não estudar, por não ter o estudo teológico, como se isso fosse suficiente, você deveria fazer uma análise dos frutos produzidos pelo sistema religioso, e não fez. Irmão, eu estou há 43 anos dentro da CCB. Eu fiz uma análise, sim. Uma análise tanto das outras igrejas como da congregação, porque eu vivo dentro dela. Vamos ver aqui, ó. Deveria fazer uma análise dos frutos produzidos pelo sistema teológico, e não fez. Mas antes de abordar tais frutos, a pergunta é, se a teologia é de Deus ou é humana? Se você me disser que é de Deus, eu te faço outra pergunta. Se é de Deus, por que existem tantas teologias? Irmão, o estudo teológico, o próprio Senhor Jesus que disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidastes nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinar significa pesquisar, estudar, avaliar, tudo significa, então, o próprio Cristo que mandou estudar a Bíblia, mandou examinar. Aqui não está escrito, leia as Escrituras, examinai. Quando a expressão examinar significa pesquisar, estudar, avaliar, julgar. Esta palavra examinar está no campo de estudar. Mas vamos ver. Por que existem tantas teologias? Existem tantas teologias porque cada um tem uma interpretação diferente. Por isso que existe tanta teologia. Mas a interpretação verdadeira é uma só. Agora, este irmão que mandou isso daí para mim aqui agora, ele não sabe o que é teologia. Teologia é o estudo da palavra de Deus. Por que teologia? Porque a teologia, ela desenvolve um conhecimento sólido e firme dentro das Escrituras Sagradas. Como nós encontramos, temos a doutrina do pecado,
que é a armatiologia, a doutrina do homem, a doutrina da redenção, a doutrina da cristiologia, da soteriologia, que é a doutrina da salvação. E aí a teologia, o que é que ela faz? Ela pega os conceitos todinho da salvação, passo a passo, e define uma visão doutrinária embasado, alinhado nas escrituras sagradas. Ela que constrói um conjunto de doutrina dentro de versículos, dentro de texto, contexto, os contextos gerais das escrituras, e traz um esclarecimento pleno de uma base sólida, de uma igreja. Isso é teologia, não tem nada a ver com filosofia. Agora, é bom refletir sobre o fruto desta teologia, pois afirma-se, eu afirmo sem medo de errar, que a maior causa do surgimento de milhares de denominação, principalmente aqui no Brasil, devido à expansão teológica. Sim, porque quando fala de teologia, está falando de conhecimento de Deus. Está falando de conhecimento de Deus, embasado dentro dos textos e dos versículos e dos contextos da Bíblia. Vamos aqui, quarto. O camarada quer ser pastor e acha que pode ser. Serve para isso, decide fazer um cursinho, conclui, vem com certificado debaixo do braço e pensa, qual igreja vai pastorear? Mas se não for colocado como pastor, logo abre um outro ministério. Será que estou mentindo? Irmão, está mentindo sim. Porque teologia não é um cursinho, irmão. Não é um cursinho. Os teólogos fazem teologia por 4 anos. Depois de 4 anos, eles vão para um teste na igreja. Aprender como lidar com o povo, como aprender a lidar com as almas. Inclusive, a maior parte deles tem a psicologia. Por quê, irmão? Porque eles vão cuidar de pessoas que vêm com muitos problemas, que vêm das drogas, que vêm do mundo do tráfico, do mundo da prostituição, mães que perderam o marido, que caíram no pecado, que têm os filhos com as suas vidas tudo destroçada emocionalmente. Então precisa de alguém que tenha uma formação psicológica para entender aquelas pessoas. Para quê? Para sarar elas dos seus traumas psicológicos que sofreram. Muitas que vêm, foram estuprados, outros meninos que foram abusados como criança. Então, irmão, vem uma multidão, um exército de gente com trauma, doente,
precisamos de cura. Então por isso que eles não colocam lá um analfabeto, irmão. Eles não colocam lá um analfabeto. Coloca uma pessoa que teve uma formação, que sabe o que é cuidar de gente traumatizada. Então, eles vão fazer um trabalho, vão desenvolver um trabalho para tratamento daquelas pessoas que estão sendo recebidas na igreja. E aí entra a teologia, que é o ensino bíblico. Vão mostrar os princípios bíblicos, como a pessoa se arrepender, como a pessoa se converter, o que significa novo nascimento, o que significa arrependimento, o que significa propiciação, que é uma doutrina das principais da salvação. Vão explicar o que é expiação. Então, essa é uma missão do teólogo, daquele que é colocado como pastor lá. Então, esse irmão, por não conhecer, irmão, o que significa, eu estou falando aqui, irmão, eu estou falando aqui é de uma teologia séria, genuína. Não estou falando aqui de teologia exclusiva, não estou falando aqui de teologia da prosperidade, entendeu? Não estou falando aqui de teologia que não tem compromisso com a verdade. Estou falando aqui como eu sou uma pessoa que não tem só amizade com a nossa irmandade da congregação, mas tenho amizade com os irmãos da igreja presbiteriana, Assembleia, Batista. Eu converso com eles, irmão. Eu nunca obedeci essa forma que vocês estão diante de uma igreja e proíbe a irmandade de conviver em termos de amizade com pessoas de outras denominações. Eles têm coisa muito bonita e muito magnífica para aprender. Meus sobrinhos são pastores. Minha irmã é da Igreja Assembleia de Deus há mais de 60 anos. Irmão, tenho amizade com eles. Entendeu? Tenho amizade com eles. São um povo muito crente, muito dedicado a Deus. Agora, como vocês criaram a irmandade, ensinaram a irmandade a discriminar os batistas, os presbiterianos, irmão, eu recebo todos eles, sabe? Eu aprendi a viver com as pessoas, elas defendendo a sua posição, ainda que seja diferente da minha, ainda que pensa diferente do que eu penso. Aprendi a amá-los. Meu sogro foi cooperador mais de 50 anos. Santo homem de Deus. Ele também encontrava um batista na rua, saudava, encontrava um presbiteriano na rua, saudava, abraçava.
não tinha inimizade com ninguém de outras igrejas. Todos amavam ele. No dia do funeral dele, todos aqueles que nem da CCB não eram, foram lá chorar junto no caixão dele. Entendeu? Isso que é o ministro de Deus. Esse que é o ministro de Deus. Amar todos, sem construir preconceito religioso, igual vocês construíram dentro da congregação, discriminando as pessoas. E discriminação é crime, irmão. É crime. Está no Código Penal. E aqui eu estou falando ao público mundial. Muitas autoridades estão me ouvindo. Que o meu vídeo, a autoridade, a polícia, estão me ouvindo. E eles estão, para eles saber o preconceito que tem dentro da congregação a respeito dos crentes das outras igrejas. Mas vamos aqui, ó. Quarto. Quinto. Fora disso existe a teologia para todos os gostos agora, saindo do forno a teologia da reclusão, onde os LGBTs estão buscando seu espacinho, mas também tem a teologia reformada, teologia prosperidade, teologia dispensacionalista, teologia preterista, teologia disso e daquilo. Só nós na CCB que enxergamos estas coisas. Igual aos apóstolos, precisou fazer estudo bíblico, como doutores da lei e os escribas, para anunciar o Evangelho. Irmão, este irmão não tem nenhum conhecimento de Cristo. Os apóstolos foram treinados no colégio de Cristo por 3 anos. Cristo deu para eles um estudo bíblico da Escritura, da Torá. Ensinou para eles toda a Torá. Entendeu? Depois de 3 anos foi que o Senhor mandou de 2 em 2, tipo fazendo um estágio, né? Enviava de 2 em 2, depois eles voltavam contando o que é que Deus tinha feito com eles. É igual a pessoa, quando ele faz uma faculdade, quando ele termina, depois ele vai para o estágio, né? Ele vai para o estágio, para quê? Para a prática, para aprender na prática. Assim Cristo fez com seus apóstolos, né? Ensinou para eles a faculdade do céu, a faculdade para a salvação, ensinou ele passo a passo. Como nós vemos lá, 5 de Mateus, as bem-aventuranças, nós vemos aí, do mesmo jeito que os teólogos ensinam, passo a passo. Primeiro, ele explicou para eles, né, a doutrina, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Depois foi, bem-aventurados que choram, que serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Foi ensinando eles passo a passo
a bem-aventurança, como um professor ensinando o seu aluno. Entendeu? Passo a passo. Então, esse analfabetismo que vocês defendem nos púlpitos não vem de Cristo nem dos apóstolos. E Paulo formou em rabino nos pés de Gamaliel. Aí ele colocou aqui, né? Vamos ler aqui, ó. Você vai dizer que Paulo era teólogo. Sim, um teólogo que julgou ser esterco, que julgou ser esterco. Irmão, isso não está escrito na Bíblia assim. Não está escrito na Bíblia que ele julgou-se ser esterco. Isso não está escrito na Bíblia, não. Está escrito. E as coisas, está falando de coisas que ele tinha aprendido, que do judaísmo, que ele julgou como esterco. O que é que ele julgou como esterco? Que ele julgou como esterco foi a pompa, o glamour, a fama de doutor da lei, as coisas do judaísmo. Isso que ele julgou ser esterco. Por quê? O que ele aprendeu de Gamaliel, ele não jogou fora, irmão. Porque ele aprendeu a própria lei. E a lei, ela foi criada por Deus. A lei é o caráter de Deus. Então, o caráter de Deus que estava na lei não foi julgado como esterco. É tanto que Paulo, todas as suas cartas, ele cita, né? Ele cita a lei, ele cita a Torá. Então, o que ele jogou fora não foi o ensino da lei, não foi o ensino da Torá, mas foi as práticas judaicas. As práticas judaicas que os rabinos tinham, que não vinha da lei, que foi colocado ali como norma de salvação, entendeu? Então todo aquele aspecto rabínico que não estava na lei, que ela colocado como uma parte de se justificar diante de Deus, então Paulo colocou como esterco. Irmão, vale lembrar que essa expressão esterco está embutido aí o hebraísmo. O hebraísmo é o seguinte: é quando tem uma coisa muito excelente e uma coisa menos excelente. Quer dizer, por causa do que é excelente, o que é menos excelente é colocado do lado. Isso que é tido como esterco. Isso foi que Paulo falou na sua epístola: tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. O que ele aprendeu nos pés de Gamaliel, ele aprendeu sobre a Torá, que é sobre a lei, sobre os profetas maiores, sobre os profetas menores. Essas partes está tudo embutida nas suas cartas. Vejamos lá em 1 Coríntios, capítulo 5, quando fala daquele
do pecado daquele jovem que pecou com a sua madrasta, que foi um escândalo na igreja de Coríntio. Paulo usa ali os elementos da lei. Ele fala assim: Cristo agora é a nossa Páscoa, né? A nossa Páscoa. E aí ele começa a falar da massa, que era a festa dos pães asmos, que está tudo lá em Êxodo, entendeu? Tudo aquilo lá, ele aprendeu aonde? Nos pés de Gamaliel, quando ele fez o seu doutorado de rabi. Irmão, quem era rabi? Não era só ele, irmão. Cristo era chamado de rabino, irmão. O rabino da Galileia. Só que, irmão, ele era rabino da Galileia. É título de quê, irmão? Só quem era chamado de rabino é quem era doutor na lei, que era chamado de rabino. A própria história fala que Jesus Cristo, ele era um rabino. Tanto eles entendiam das coisas do céu, que é filho de Deus, é o próprio Deus homem, como das coisas da terra. E diz que ele, quando era criança ali, ele crescia em sabedoria diante dos homens. E quando Cristo pregava sua palavra, que ele pregava, era uma revelação que vinha lá do céu, ou que já estava registrada nos escritos dos profetas. Era que estava registrados nos escrituras dos profetas. Quando ele pregava para os discípulos de Emaús, diz a palavra que ele abria as escrituras. Abria as escrituras. Por que ele abria a escritura? Porque ele estudava as escrituras. Mas Cristo não precisava de estudar. É que não precisava, irmão. Ele tomou a humanidade. Ele teve uma carne semelhante a nós. Ele teve sono, igual nós temos. Ele dormiu. Ele teve cansaço também. Ele dormiu no barco quando as ondas vinham para tentar invadir o barco. Diz a palavra que ele estava dormindo, irmão. Isso é propriedade de um ser humano. Ele provou, ele sentiu no seu corpo emoções, ele sentiu sentimento, entendeu? Ele foi homem, Deus homem, sentiu fome, ele comeu, irmão, ele teve sede igual todos os humanos têm. Ele passou pelo caminho que nós passássemos para ser o Salvador, para sentir a nossa dor, para sentir a nossa miséria, para pagar a nossa culpa impagável diante de Deus. Então, ele usava as suas palavras, ele usava de parábolas, de coisas que ele aprendeu aqui, como homem, a parábola da semente. Por que ele ilustrou a palavra da semente? Porque ele estava no lugar agrícola. Ele pregava pelo aquele conhecimento das coisas terrenas,
das coisas físicas para ilustrar as verdades divinas. Agora, esse conceito de não estudar as Escrituras, irmão, esse é o conceito que vocês tomaram emprestado da Igreja Católica. A Igreja Católica, eles, lá na época medieval, eles proibiram o povo de ter acesso à Bíblia, às Escrituras Sagradas. Essa cultura de analfabetismo que vocês cultivam no meio da Irmandade foi trazido da época medieval. Só que agora vocês não dão conta de segurar o povo, irmão. Nossos jovens estão nas faculdades, estão dentro das universidades, convivendo com pessoas sábias, inteligentes, com historiador, com filósofo, com teólogo. Muitos deles têm até vergonha de dizer que é da congregação, de convidar alguém para ir lá, porque vai ver só analfabetismo, só vai ver ataque às Escrituras, ridicularizando estudo bíblico. Entendeu, irmão? Então, vocês deviam ser inteligentes, irmão. Muitos jovens não estão querendo mais ouvir vocês, os anciãos. Não estão querendo ouvir, irmão. Tem muito. Você entra, irmão. Tem site teológico na internet, que você entra lá, está cheio de irmãos da congregação, moços, moças, vão tudo fazer pergunta para os pastores. Por quê, irmão? Porque vocês, se for esperar por vocês, eles nunca vão ter resposta para as dúvidas que ele tem. Então, eles vão tirar as dúvidas deles, os teólogos. Tem muito ancião que entra lá no site CACP, do pastor João Flávio Martinez, para fazer pergunta para ele. Ancião, eles vão perguntar aos anciãos do Braz? Não vai, irmão, porque eles não sabem de nada, irmão. Não sabem de nada. Então, vocês aqui mandam isso para mim, discriminando a teologia. Os próprios anciãos estão indo no site teológico para tirar dúvida com os pastores. Isso daí, irmão, só quem manda um escrito desse é os tapados, é os atrasados. E outra coisa, irmão, os apóstolos, Pedro, não era analfabeto, irmão. Lá em 4 de Atos fala assim: eles eram homens indoutos e sem letra. Eles não tinham uma formação de doutorado, mas eles tinham um básico. Só por não ter a ideia, um menino, para se tornar filho da lei em Israel, que era aos 12 anos, ele tinha que decorar a Torá toda. Sabe o que é a Torá toda? É os 5 livros: Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio. Eles tinham que recitar eles, decorado, diante do rabino. Esse negócio de analfabetismo cultivado na CCB não vem da cultura judaica.
Tem muitos eruditos aqui, tem teólogo que me ouve aqui, eles são formados em grego, hebraico, aramaico, que conhece com profundidade a cultura judaica, grega, helenista, sabe que eles aprendiam a lei, a Torá, desde criança. Desde criança. Agora eles querem passar para a Irmandade, que ele não estuda a Bíblia, porque os apóstolos não estudaram. Isso não é verdade, irmão. Isso não é verdade. Paulo era tão teólogo e ele não abandonou a sua parte de erudita, de doutor, que quando ele foi falar com o rei Agripa, Agripa falou para ele: Paulo, as tuas muitas letras te faz delirar. Ele não foi falar com muitos, fala, não, eu vou lá porque Deus me enviou pela revelação e vai falar as coisas da sua cabeça. Não, irmão, o próprio rei conheceu o doutorado dele, doutorado que recebeu ali nos pés de Gamaliel, saber falar bem, falava bem o hebraico, a linguagem italiana, o grego e outra coisa, irmão, se ele fosse analfabeto, o evangelho não tinha se expandido tanto. Por quê, irmão? Por causa da comunicação que ele tinha, do grego. Tinha um grego refinado. Por isso que Deus mandou ele para a Ásia, deu ele toda a Ásia, porque era um poliglota, sabia falar em outro idioma. Como é que você vai pegar para o inglês se você não sabe falar de inglês? Por isso foi o apóstolo que escreveu 13 epístolas. Os outros apóstolos, que não tinham a erudição dele, que não tinha o conhecimento dele, tanto literário como cultural com ele, ficava só em Jerusalém. Ficava só em Jerusalém, porque não sabia falar outros idiomas, outras línguas. O evangelho se expandiu, por quê? Porque ele tinha o instrumento da língua, do conhecimento da língua, que se falava nas outras regiões. Então foi o instrumento que o próprio Deus usou para expandir o evangelho, a língua. E a língua que ele aprendeu foi na escola, irmão. Foi nas escolas rabínicas. E essa língua, Deus usou ela como instrumento para pregar o evangelho. Entendeu? A pessoa, qual é que vai receber mais a pregação do evangelho? Era da boca de Paulo, que era um doutor, ou da boca de outro? Por quê? Porque a pessoa que é erudito, ele tem as palavras certas, corretas, para abordar aqueles assuntos. E a pessoa que não tem estudo, ele não tem habilidade de abordar determinado assunto. E você fica, não, mas tem que pregar a palavra, tem que receber o dom para pregar.
Isso não está escrito na Bíblia, irmão. Está escrito. Pregar o Evangelho é uma ordem para todos. Por isso que o Senhor falou assim: ide, ensinai todas as nações. Primeiro tem que ensinar. Tem que dar o estudo bíblico para a pessoa, ensinando para ele o que é arrependimento, o que é redenção, o que é justificação, o que é expiação, reconciliação, propiciação, para a pessoa entender. Ó, Salvador pregou no Brás uma coisa absurda, de uma justificação que nós vamos na igreja e vamos receber da palavra e Deus vai nos justificando cada culto. Irmão, essa justificação aí se chama justificação embutida. Ela veio da Igreja Católica, veio das escolas lá do século XII. É dentro dessas escolas que se desenvolvia esse pensamento, dessa justificação que você tem, que se justificando, até o fim. Não é essa justificação que Paulo defendeu. Justificação, a pessoa é justificada na hora que crê. É uma declaração judicial que é feita no tribunal de Cristo, quando a pessoa crê no Evangelho. É justificação imputada, não justificação embutida, que o ancião Salvador Bueno defendeu aí no Brás. Entendeu? Entendeu? Nós não temos teologia, não tem teologia, mas está pregando as doutrinas pagãs da era medieval. E tivesse teologia, estava pregando a doutrina que Paulo pregou. Então, irmão, este irmão aqui falou, só nós da CCB que enxergamos estas coisas. Que coisas? O analfabetismo, irmão. Não, e outra coisa, este que escreveu esses assuntos assim, ele é uma pessoa tão analfabeto, no sentido da Bíblia, que ele falou aqui de Tiago, não mostrou o capítulo que Tiago falou. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Irmão, este daqui é um versículo isolado do seu contexto. Para nós saber o que é pedir a Deus, nós temos que pedir a Deus. Mas também nós temos que examinar a Escritura. Tem as duas coisas. Orar pedindo a Deus e examinar a Escritura. Paulo falou para Timóteo: persiste em ler, em conhecer e depois para ensinar. Tem que ler, memorizar. É igual Deus falou para Moisés, Deus falou para Moisés, falou para Josué. Fala para Josué gravar o livro da lei, memorizar o livro da lei. Então, vocês pregam que não pode memorizar? O próprio Deus falou para Moisés falar para Josué, para ele memorizar o livro da lei na sua cabeça. Para quê? Para não esquecer. Então essa coisa que tudo desce do céu, irmão, isso é só para encher linguiça, conversa fiada, irmão. Não é dizer que Deus não dá. Deus dá. Tem coisa que Deus dá, mas não tudo, irmão. Não tudo. Porque se Ele desse tudo, Ele não tinha deixado a Bíblia para nós. Se Ele desse tudo, como eles falam, tudo vem do céu, por revelação, Ele não tinha registrado
um livro, um canô com 66 livros e dado para nós. Por que ele deu? Porque ele queria que nós estudássemos para pregar. É isso, irmão. Então, irmão, fique com Deus, ósculo santo no vosso coração. Agora, o triste e vergonhoso, irmão, é que tem irmãos que vêm me refutar aqui, defendendo essas pregações bizarras, entendeu? Igual o Silvano pregou lá nos Estados Unidos, que Pedro, olha o que ele falou, irmão, que Pedro pregava e cada um entendia na sua língua, e falou que está escrito, irmão, e não está escrito, irmão. E tem irmão que vem defender ele aqui e fala, o irmão Silvano tem um dom excelente. Irmão, que dom excelente é esse, irmão? Que dom excelente é esse? Que fala que está escrito, nem escrito está, irmão. É o dom. Isso é burrice, irmão. Burrice. Falaram para mim que ele é advogado. Se for advogado, então dá até vergonha, irmão. Dá até vergonha de congregar com um homem desse, irmão. Entendeu? Falou que Cristo nasceu no deserto. Onde é que está escrito, irmão? Que Cristo nasceu no deserto. Que Cristo nasceu no meio dos animais. Onde é que está escrito, irmão? Na Bíblia. Que Cristo nasceu no meio dos animais. Não está escrito em lugar nenhum. Está escrito que no lugar que ele nasceu tinha animais. Ele nasceu numa manjedoura, lugar onde os animais comem, né? É assim que está escrito, irmão. Mas não está escrito que ele nasceu no meio dos animais e nem nasceu no deserto. Isso é invenção. Isso é achismo. E fala que é o dom de Deus que tomou. Achismo é dom de Deus, irmão? Irmão, eu não sei, irmão. Eu nunca comi gato por lebre. Não. Eu venho de uma geração antiga, de irmãos sérios, entendeu? Que não cria nessa pataquada de hoje, nessa falta de vergonha de hoje. Aqueles irmãos primitivos, se ele levantasse aqui, irmão, ele ia chorar de vergonha. Um ancião antigo, perguntei para ele, irmão, como é que está a reunião no Brás agora? Falou, qual é a diferença que tinha do tempo do irmão Vitório para agora? Irmão, é um deserto, irmão. Aquela palavra que o Vitório pregava das Escrituras já não existe mais, irmão. Desapareceu, ficou só na saudade. Entendeu? Isso é ancião antigo que fala, irmão. Ancião antigo. Muitos anciães me falaram. Falou de primeiro eu tinha alegria de ir do Brás, agora eu não tenho, irmão. Tenho uma tristeza de ir para lá. No Brás é só formalismo. Os anciãos mais antigos, segurança ali, tudo para proteger eles. Entendeu? Tudo com medo, né? Faz tanta coisa errada que tem que ter segurança para proteger, com medo de ser atacado, né, irmão? Então, irmão, muitos irmãos me conhecem, de dentro da CCB, fala que eu estou fazendo ataque à CCB. Eu não estou fazendo ataque. Esse trabalho, esta pessoa que está aqui, essa mesma pessoa dos anos 80, a mesma verdade,
que eu estou falando aqui, eu já falava nos anos 80. Entendeu, irmão? Agora o irmão está falando isso, está falando aquilo. Irmão, nosso compromisso é com o Evangelho. Quem não quer ser exposto, então pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Porque vergonhoso, irmão. Ancião que está na presidência do Brás, igual Cláudio Mazola, falar que Cristo ressuscitou e no reino não entrou, irmão, pelo amor de Deus, irmão. Esses anciãos estão brincando com a cara da Irmandade, com a cara da Irmandade antiga. Falar que aquele que não tem nada é porque não tem Cristo. Na sua vida, o que é isso, irmão? Usar de uma palavra para humilhar a Irmandade que está desempregada, os pobres que não têm trabalho, as famílias que não têm emprego. É fácil, né, irmão? Ele é empresário, é dono de muitas lojas. É fácil demais um rico pisar nos pobres. Mas é isso o testemunho daqueles que estão no Brás, que em vez de abraçar, escandaliza os pobres, os necessitados. Irmão, sabe o que eu vi no Brás? Fui no Brás uma vez, umas 3 vezes fui no Brás. E eu estava ali tem a Ipanema, tem a Paranaíba, né? Que é aquela rua de frente. E a Ipanema parece que é do fundo. Eu estava lá no fundo. Estava conversando com o irmão Jeremias Guido. Entendeu? Chegou uma irmã de chinelo na porta, com a roupa velhinha. Ó, irmão, eu vim buscar alimento, irmão. Pedi, ai não, irmã, o atendimento da irmã, já passamos em reunião, a irmã vem pedir toda semana aqui. Irmão, pelo amor de Deus, a irmã naquela situação, será que é obra da piedade? Foi lá, irmão, para ver a situação da casa. Se ela veio pedir, é porque estava com fome, irmão. Porque estava com fome. Esse negócio de dar só uma cesta básica para a pessoa, isso não funciona, irmão. Tem que ver o que está precisando na casa. Levar roupa nova para a irmã. A irmã, tudo de vestido velhinho. Não é falta de roupa não, irmão. O Brás tem muita roupa nova, irmão. Muita roupa chique, irmão. Isso é piedade, irmão? É piedade isso? Fala para mim. A piedade não foi feita para vestir os pobres? Não é isso que nós vemos? Nós vemos. Não é só esse caso não, irmão. Não é só esse caso não. Eu não tenho 40 dias dentro da CCB não, irmão. Eu já fui muitas vezes ajudar até diácono a fazer atendimento. Entendeu? Mas não falo de todos os servos diáconos. Conheço muito diáconos diligentes que cumpre seu ministério. Entendeu, irmão? Estou falando aqui, irmão, atendam bem o pobre, atenda bem o pobre. Será que é preciso, irmão, suprir a necessidade de uma irmã? A irmã tem necessidade. Vamos dizer, eu sou diácono. Eu vejo uma irmã em necessidade. Ali, eu
Vou falar para ela guardar para ser levado para a reunião da piedade, irmão. Sendo que eu tenho condição de suprir ela. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Assim que com Deus. Paz de Deus com todos.